Eusébio deixa os adversários por terra e faz mais um gol decisivo para o Benfica. A multidão explode de alegria enquanto o Pantera Negra celebra. Mas hoje não vamos falar de Eusébio. Vamos falar de outra grande figura do desporto. Não o viu nas imagens? Veja outra vez. Hoje é dia de lembrar Nuno Ferrari. Assim que soava o apito final, um homem abandonava o estádio antes de todos os outros. Ao longo de 43 anos de carreira, nos milhares de jogos que acompanhou, a primeira preocupação de Nuno Ferrari foi sempre a mesma: levar as fotografias o mais depressa possível ao jornal A Bola. Encontrar um lugar de estacionamento num dos bairros mais congestionados de Lisboa era apenas o primeiro obstáculo de uma corrida que só terminaria de madrugada. Nuno mergulhava no ambiente misterioso do laboratório e preparava passo a passo a operação. Os negativos, as tinas, os químicos e o cuidado de um mestre em revelar a magia dos instantes. Estava escolhida a foto da primeira página. Nuno podia ir para casa descansar, mas para ele a missão só estaria cumprida quando visse o jornal sair das rotativas. Este era Nuno Ferrari, o poeta da imagem. O Nuno Ferrari foi grande. Era o fotógrafo da imagem e o fotógrafo do sentimento. As maiores fotografias de futebol que eu uma vez vi. Além de ser um gigante da fotografia, para mim continua a ser o maior repórter fotográfico desportivo português. Quando em miúdo me perguntava o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu dizia que queria ser fotógrafo como o meu tio Nuno. As pessoas costumam dizer isto: não há ninguém insubstituível. Talvez o Nuno. Se vocês querem saber o que eu penso do Nuno Ferrari, eu acho que posso traduzir isso numa palavra só: é insubstituível. Uma equipa como a nossa, contar com um jogador como o Nuno Ferrari é assim uma sorte grande que nos sai todas as semanas. Hoje a fotografia está por todo lado. Qualquer pessoa munida de um telemóvel é um fotógrafo em potência. Mas em 1953 não era exatamente assim. Nuno Ferrari foi um dos obreiros da Revolução. Há realmente uma bola antes de Ferrari e uma bola depois do Nuno Ferrari. Aquilo que nós podemos dizer de forma mais significativa é a valorização da imagem no jornal. Sobretudo a valorização da imagem no jornal desportivo. Antigamente os jornais não tinham fotografias na primeira página, só tinham texto. E a Bola foi dos primeiros a ter grandes fotografias na primeira página. E eram as fotografias de jornal. No entanto, as fotografias do Sr. Nuno não estavam lá apenas para ilustrar a primeira página. Rapidamente suplantavam o próprio texto e obrigavam os cronistas a desenvolver uma nova linguagem. E que é melhor para falar de Nuno Ferrari que o seu chefe de redação, Vítor Santos? Pois eu, com os meus 24 anos de bola, tive a felicidade de assistir ao nascimento desse extraordinário jornalista que, não usando caneta nem máquina de escrever, tem sido talvez mais penetrante do que nós, os que utilizamos realmente esses meios de comunicação. A partir de certa altura, as imagens do Nuno passaram a ser mais importantes do que e a ombrear com os títulos de primeira página e com as crónicas de futebol daqueles que eram naquela altura os monstros sagrados do jornalismo em Portugal. O estilo do Vítor Santos na Bola foi durante muito tempo alimentado pelas fotografias do Nuno Ferrari. Certeza que houve fotos do Nuno Ferrari que inspiraram, se calhar, alguns redatores a fazer algumas prosas. Isso, seguramente. Digamos que a linguagem jornalística é pouco para acompanhar essas fotografias. Tem que se saber um pouco mais. Tem que se ir um pouco mais, digamos, ao coração daquilo que é a literatura e provavelmente
dentro da literatura, sobretudo aquilo que é a poesia. A poesia, muitas vezes, era a única forma de nós podermos acompanhar uma fotografia do Nuno Ferrari. Mas o que tornava, afinal, as fotografias de Nuno Ferrari tão especiais? Ele era um artista, era um criativo. Ele estava a fazer aquilo que, afinal, penso eu que deve ser a fotografia, eu vou dizer um lugar comum, que é a leitura da alma das pessoas. As fotografias do Nuno Ferrari contavam histórias, tinha uma linguagem, tinha uma comunicação de alegria, ou de juventude, ou de tristeza, ou de mágoa. As fotografias tinham que ter movimento, tinham que ter gente no ar a saltar a bola. As fotografias eram bonitas por si próprias. Mesmo que a gente nem lesse a legenda, nem soubesse quem é que lá estava, as fotografias tinham que ter essa qualidade. As fotografias do Nuno tinham isso. Não há muitas fotografias do Nuno Ferrari de guarda-redes a pousarem para a fotografia, a fazerem aquele voo que sabiam que dá a grande fotografia. Não há muitas dessas. Há as inesperadas. O fotógrafo pode ter de altíssima qualidade e se não chegar, se não tiver um grande sentido jornalístico, não é? E o Nuno conjugava as duas coisas, não era só a qualidade da fotografia, era a oportunidade daquela fotografia. Ele, como está muito por dentro, tem uma outra atitude muito mais empenhada, mais embrenhada, se quiser. E está por dentro com as pessoas que, por um lado, este homem, o Torres, no campo era o jogador. Mas como pessoa, uma pessoa com esta afetividade, com este olhar doce, todos estes momentos que de facto são muito significativos e que também traziam uma alegria e um não cinzentismo que era comum em Portugal. A grande característica da sua obra é precisamente esse dom que ele tinha de transmitir para a fotografia aquilo que eram os sentimentos das pessoas. A fotografia de Ferrari mudou, afinal, o próprio jogo. O jogo de futebol deixou de ser só o pontapé na xixa e passou a ser também as emoções, as coisas. Durante séculos, a literatura trazia até nós os lugares, os acontecimentos, os protagonistas. Mas com o advento do fotojornalismo, era como se estivéssemos lá, nos instantes decisivos, na primeira fila da história. Podemos situá-lo com o nascimento do fotojornalismo, no sentido amplo e romântico do termo, com as guerras, quer a Guerra da Crimeia, quer a Guerra Civil Americana. Daí temos o romantismo simbólico do nascimento do fotojornalismo, com uma aplicação muito estrita que é ao fotojornalismo de guerra. Mas as aplicações a todas as outras áreas, ao nível da fotografia de viagem, ao nível da fotografia hipoteticamente documental, onde o hipotético desporto possa estar incorporado, nasce nessa mesma altura. Simplesmente os desportos, como a gente os vê agora no século XX, não estavam estruturados como tal. Então o que há são reportes de acontecimentos de coisas circunscritas ou momentâneas ou coisa que valha. O desporto, no sentido em que a gente o tem agora no século XX, é de facto o século XX. A fotografia passará a ser o nosso bilhete de entrada para os grandes acontecimentos desportivos. Os critérios estéticos é que eram um pouco diferentes dos de hoje. Mas era tudo umas imagens de grande angular, onde se via tipo o campo todo, as bancadas, os céus, um bom céu com umas boas nuvens, o azul com umas nuvens pelo meio. Isso era uma coisa que enchia as medidas a um fotógrafo de futebol na altura. O Nuno Ferrari, na altura, era o repórter fotográfico que, para mim, aquilo que eu via era o que estava mais bem apetrechado em termos de material. O Nuno estava sempre com o topo de gama. Ele podia, ele gostava e ele tinha sempre o topo de gama para poder trabalhar. E, portanto, se de facto saía uma máquina nova e se o Nuno achava que essa máquina nova ia potenciar a qualidade do seu trabalho, ele metia-se no avião e ia regar ali a Nova Iorque, comprar o que tinha saído. E era engraçado ver ele a falar com os vendedores, quase em pé de igualdade, e solicitando aquela objetiva muito particular ou aquela lente muito particular. Tenho aprendido muito quando vou lá fora, interessa-me sempre ver a maneira como pessoas mais evoluídas do que nós trabalham e procuro sempre aperfeiçoar-me o mais possível. Eu recordo-me que o meu tio teve a primeira teleobjetiva
para fotografar desporto em Portugal, que depois deu aso a que outros começassem a fazer também esse tipo de fotografia, e deixando aquela fotografia aberta e de grande angular, que era o que havia antigamente em termos de fotografia desportiva. E aí podemos integrar então o Ferrari como um homem, à sua maneira, pioneiro na atitude, e buscar equipamentos de outra capacidade, teleobjetivas que não era comum terem-se à mão no fotojornalismo, e que ele aplica com muito critério, portanto, para poder estar à borda da linha de jogo e não estar simbolicamente dentro do campo, não é? Mas parece que está. A tecnologia era uma ajuda preciosa, contudo, não tirava fotografias sozinha. Eu acredito que até caixas de sapatos tiram boas fotografias. Qualquer máquina, qualquer equipamento faz boas fotografias. Agora é preciso estar um bom olho e um bom fotógrafo por trás da máquina. O que fazia de Nuno Ferrari uma lenda do fotojornalismo não eram tanto as máquinas que carregava ao peito, mas a máquina que ele próprio era. Uma máquina de paixão e entrega total à profissão. O mais prazer lhe dava na vida era a fotografia. Era impossível ver-se o Nuno sem fotografia, o Nuno sem um rolo de fotografia, o Nuno sem tirar fotografias, acho que era impossível. Ele tem a virtude e a vantagem de ser um apaixonado, e ao ser um apaixonado está por dentro. Ao estar por dentro, de facto, dá-nos uma outra visão, que será, efetivamente, como diz, mais emocional, dos acontecimentos desportivos. Portanto, muitas das imagens dele, não todas provavelmente, mas muitas das imagens dele, dão-nos um indicador de alguém que está muito atento ao que se está a passar, quer no campo, quer nos bastidores. O Nuno foi, de certo, dos maiores profissionais do futebol português, porque vivia intensamente a profissão, dedicava-se quase em exclusivo à profissão. O Nuno era uma pessoa que chegava ao campo, punha a máquina aos olhos e só no fim é que desligava, não é? Às vezes via-se fotógrafos que estavam a conversar, ou que estavam a fumar, ele nem sequer fumava, não é? Mas que estavam a conversar, ou quando o jogador ia a correr para o golo, ele punha a máquina à cara. Ele não, ele tinha a máquina quase sempre nos olhos, e ele até adivinhava os lances, e por isso tem fotos espetaculares de golos, de lances bonitos. Há determinado tipo de profissões em que a paixão, se não estiver lá por mente, não traz nenhuma mais-valia. A paixão é uma das razões, 90% da razão da qualidade do trabalho. A bola era talvez a primeira casa, a segunda casa se calhar era o Benfica, e a terceira casa se calhar era a dele. Eu acho que a Manela, portanto a mulher do Nuno, devia ter alguns ciúmes pela relação tão apaixonada que ele tinha com aquele jornal. A relação estendia-se para lá das paredes do jornal. Enquanto a cidade dormia e as rotativas preparavam o jornal da manhã seguinte, uma segunda vida começava no bairro de todos os jornais. O bairro Alto era o máximo. O bairro Alto era o máximo. Já há 20 anos atrás, jornal que fosse jornal tinha que ser no bairro Alto. A fauna jornalística estava toda ali. Depois os jornalistas misturavam-se com os fadistas e depois... Enfim, agora há assessores de imprensa e gabinetes de imprensa, mas antigamente você ia ao bairro Alto, contava a 2 ou 3 pessoas e no outro dia havia de certeza uma reportagem para ser feita. Nuno Ferrari, o fotojornalista, granjeava a admiração e o respeito de todos, mas tinha um concorrente, um homem tão ou mais amado que ele, o Nuno Ferrari, ser humano. O Nuno era uma vedeta, não é? Profissionalmente uma vedeta. O Nuno, pessoa, nunca foi uma vedeta. Tinha aquele ar de menino crescido, sempre simpático, sempre sorridente. Era das pessoas mais bem educadas, mais maravilhosas que eu conhecia. Um homem bom, como que é. E o Nuno era um homem doce, assim, e nós, homens, como calcula, temos pouca oportunidade de poder dizer isso de um homem, e da maneira como eu digo, porque era um homem, de facto, era um homem muito, muito interessante, o Nuno. Para além do colega de profissão, para além do colega de jornal, se eu precisasse, eu, pessoa, alguma coisa do Nuno Ferrari, fosse o que fosse, ele virava-se do avesso, de certeza, para